5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. E o tema de hoje é um tema bem legal, um pouco diferente do assunto que nós temos falado nos últimos episódios, que é balé e alta performance. Uau! Então, o que é alta performance ou alto desempenho? São aquelas pessoas que executam a sua profissão com excelência, com um nível de qualidade muito alto, com muita motivação, com muita dedicação. E no balé, nós temos vários exemplos de pessoas que conseguiram se formar como profissionais na área e que atuam em alguma companhia, ou jovens bailarinas, jovens estudantes que querem entrar numa companhia e também precisam ter na sua rotina essa série de ensaios, séries de atividades, cuidados com a alimentação, fisioterapia e várias outras coisas que a gente vai falar para vocês hoje, não é mesmo, Bárbara? Exatamente. A gente vai trazer para vocês aqui algumas pessoas, alguns bailarinos famosos, que eu acredito que todo mundo conheça, que todo mundo aí se identifica, de como que é a rotina deles de treinos, como que eles fazem para prevenir as lesões. E também nós vamos trazer aqui alguns festivais, né, Tati? Alguns insights para você, bailarino, bailarina, que queira trazer a alta performance para os seus treinos e futuramente trabalhar de forma profissional como bailarino e saber como que é o caminho que você pode seguir, né, Tati? Que não é um caminho muito fácil, porque você tem que ter uma rotina constante, tem que ter um foco tanto nos treinos quanto fora deles, né, Tati? Porque a parte fora, que é a alimentação, que é ali você introduzir uma musculação, um pilates, uma prevenção para que o seu corpo ele aguente toda a carga de treinos, né, Tati? E o trabalho, tanto nas pontas quanto o trabalho de alegre, o trabalho de saltos e aquela rotina de dançar no teatro e fim de semana, né? É uma coisa que tem que ter um preparo, pessoal. Sim, ou seja, ser um bailarino, uma bailarina profissional é uma escolha que nós fazemos 24 horas por dia. Sim. Porque quando a bailarina não está ensaiando uma determinada variação para um espetáculo específico, né, alguma coreografia já definida, ela está fazendo aula. Sim. E ela precisa dormir muitas horas, não é? Porque o sono, o corpo precisa descansar, a cabeça precisa estar tranquila. Então, isso foi uma coisa, né, Bah, nós estávamos falando antes, que mudou bastante da vida profissional dos bailarinos, como ela era feita antes e como ela é feita agora, né? Antigamente, então, a bailarina, ela entrava numa companhia, ela ensaiava muitas e muitas horas, aquele mesmo movimento. O máximo de diferenciação que tinha eram aulas com barra, centro, diagonal, chão, como a gente faz até hoje. Mas hoje em dia, outras áreas já conversam com o balé, né? Então temos outros exercícios, temos a intervenção de profissionais da área de fisioterapia que podem analisar o corpo desse bailarino, dessa bailarina, para ver o que ele precisa trabalhar mais, aonde o movimento não tá legal e tá tendo uma sobrecarga, que pode ocasionar uma lesão, né, Bah? Tem a questão também das massagens que servem, né, para relaxar determinada área. Então, são coisas que até pouco tempo atrás não existiam e hoje já existe, né, Bah? Sim, e é importante a gente trazer a fala para quem esteve na live, né? Trazer a fala ali do querido Maestro, né, Tati? Que ele falou bastante dos centros de bem-estar que várias companhias têm hoje, que eles se preocupam com a prevenção de lesões. E aqui, pessoal, prevenção é no sentido de você estar treinando e trazer
através dos treinos, também outros exercícios que você pode melhorar a tua musculatura, melhorar o teu condicionamento físico para aguentar aquela carga de treinos. Não é você se lesionar e aí você querer prevenir. Não, é você já estar não querendo se lesionar, né, Tati? Então, tem essa questão muito legal que as companhias estão preocupadas com os seus bailarinos, deles estar sempre ali no seu bem-estar, fazendo um pilates, fazendo uma musculação, tem yoga também que muitos recomendam, e até mesmo psicólogos, né, Tati, para essa área da alta performance, que precisa estar sempre com a mente 100% focada, né, e trabalhar a parte interna e externa, que é muito importante. Sim, né, Bá? Hoje em dia a gente fala muito sobre saúde mental. Sim. Não só no balé como na vida. E o balé, acredito que como qualquer outra arte do corpo, como o teatro, como a ópera, existe essa questão forte da competitividade e... Enfim, o nosso instrumento é o nosso corpo, né? Então tem muito essa questão do ego, do dar-se a ver, né? Então é bem importante que tenha esse apoio psicológico para trabalhar com essas questões, que isso não seja um sofrimento, essa questão de estar constantemente se comparando com outros profissionais. Sim. É algo que hoje em dia já se caminha para uma ideia de um bem-estar do coletivo, do grupo, né? E não essa questão de, meu Deus, eu vou passar por cima de quem eu tiver que passar para ser a solista, vou colocar cacos de vidro dentro da sapatilha de ponta, né? Como a gente viu no filme Cisne Negro. É verdade. Então, hoje em dia, outras questões são trabalhadas, né? E esses centros de bem-estar trabalham tanto com essa questão médica, né? Sim. De prevenção de lesões, como essa questão da saúde mental. Então, Bá, eu acho que tu poderia, aproveitando o gancho, falar um pouco sobre a nossa musa argentina, a Marianela Nunes. Sim, porque vocês sabem que a Marianela Nunes, ela entrou no Royal Ballet desde os 15 anos de idade, tá? E ela sempre teve uma performance impecável, porque ela nunca se lesionou para ter que se afastar da companhia. E aqui trazendo para vocês, de acordo com o blog da Tamires Reis Personal, que trouxe uma matéria bem legal, inclusive ela conversou diretamente com a Marianela, né, para perguntar sobre esse sucesso que ela tem, dessa prevenção, e ela realmente falou sobre isso, que ela, desde que ela entrou na companhia do Royal Ballet, ela sempre teve uma rotina de treinos focada na prevenção de lesões. Então, além dos treinos que ela faz com a companhia, ela também tem ali um centro médico que o Royal Ballet oferece, que ela sempre se focou no fora. Então ela respeita o corpo dela, tanto as suas limitações, e sabe até onde ela pode chegar. E isso é muito legal, porque a gente consegue ver a Marianela no palco, né, Tati? Ela abrindo um espaço da técnica dela para deixar fluir o personagem, porque eu acho que na atualidade é uma das bailarinas mais completas. Ela tem ali o trabalho técnico limpo e claro da técnica dela, e traz ali também uma expressão. Ela tem uma um coisa rosto muito forte, né? E você sente o personagem vivo em todas as partes do corpo dela, até nos dedos da mão, né, Tati? É uma coisa muito bonita de ver. E eu achei legal ela falar sobre isso, da prevenção, e dela conseguir ter uma rotina muito focada, porque imagina a constância que ela deve ter. 20 anos, mais de 20 anos de companhia e nunca ter se afastado, tá? Mas isso é um caso, assim, 1 em 1 milhão, tá, pessoal? Claro. Porque é muito difícil você estar, né, Tati, numa rotina de treinos e você saber os seus limites. Tem muita gente que quer sempre ultrapassar para dar o melhor e o 100%, e a gente sabe que não tem como dar 100% em todas as performances. Boa. A gente tenta, né? Sim, aí é importante a gente ter essa consciência corporal de que existe limite, sim, mesmo para um corpo de uma bailarina que tem muito conhecimento sobre a técnica, sobre a sua coreografia. Sim. A bailarina e o bailarino
precisam saber um momento, não, aqui eu tenho que parar, agora é o momento de descansar, senão eu vou acabar me lesionando. E isso precisa ser do conhecimento de quem está treinando aquela bailarina. Exatamente. O coreógrafo, o diretor, a pessoa que está ali responsável por aquela criação artística precisa saber respeitar o corpo do outro. Exatamente. Então, acredito que o sucesso da Marianela tenha vindo muito por esse novo pensamento de prevenção. Sim. Né, bem da questão da saúde. Desde novinha, física. né? Ela entrou com 15 anos. Imagina, desde nova, muito disciplinada. Bota cedinho nisso. E também acredito que ou ela, na caminhada dela, se deparou com coreógrafos Sim. que souberam respeitar o corpo dela, ou ela própria conseguiu se impor e dizer, olha, aqui tá o meu limite, porque senão com certeza ela teria se lesionado, né? Sim, com certeza. Isso é certo, né? Com certeza. E aí, gente, eu até queria trazer pra vocês, assim, uma questão, assim, pessoal, que durante a pandemia, eu não sei como, certo? Não sei se foi dando aulas em casa, aula online, onde a gente sabe que o chão não é apropriado, não tem aquele piso de madeira flutuante, né, que é o ideal pra prática da dança. Eu não sei como, tá, gente, mas eu fiz uma lesão. Eu fatiei o meu menisco medial no joelho esquerdo, que é a partezinha de dentro, né? Pra quem não sabe, então, o menisco, ele é uma espécie de borrachinha que fica no meio do joelho, que serve ali pra absorver onde a gente dobra o joelho, né? O fêmur, a tíbia ali, onde tem a patela. Ele serve pra absorver o impacto. E eu fatiei ele em duas. Pra quem quisesse um pedacinho. Gente, né? Pô, essa porcaria desse joelho que mal estica, né? Tá sempre tentando. Mas enfim, então em casos que o menisco é fatiado, não tem como costurar ele novamente. Então, o que é feito? Num procedimento chamado artroscopia, o médico retira então uma parte desse menisco, puxa, tenta dar uma alongadinha no que sobrou, mas ainda assim ele é insuficiente para absorver o impacto dos ossinhos. Então, meu médico chegou e falou: Tati, tu vai ter que fazer musculação para o resto da tua vida. Ou seja, é a força dos meus músculos que vão manter os meus ossinhos no lugar e vão fazer com que eles não se choquem e eu não sinta dor. Sim. Então, assim como eu, na minha prática diária, dando aula, que é uma questão mais de demonstrar, né, Bárbara? Sim. Do que estar constantemente refazendo os movimentos, como é o caso dos bailarinos profissionais, eu já preciso de musculação. Imagina quem tá lá diariamente treinando, ensaiando, né? Então, precisa, sim, de reforço muscular para que as articulações não sofram tanto como há muitos anos atrás, os bailarinos às vezes tinham lesões irreversíveis, né, Bá? Com certeza. Se aposentavam muito cedo. Muito cedo. E a questão também, falando da Marianela, do sucesso dela, se dá o fato também desse respeito dela. Saber que tem que ter uma boa noite de sono. Alimentação extremamente importante. Porque a gente sabe que se a gente trabalha com o nosso corpo, a gente precisa se alimentar bem, porque assim, o dia que você vai treinar, que você tá empanturrado, que você tá ali, que você comeu alguma coisa que tá te dando uma queimação, é a pior coisa que existe. Você não consegue ter um ritmo e uma carga de treinos alta se você não se alimenta bem, né, Tati? Acaba a força, acaba não tendo energia. Sim, precisa de energia, né? Precisa... Isso, óbvio, nós somos, relembrando, né? Nós estamos falando aqui sobre nutrição, mas nós somos, reiterando, professoras de balé. Obviamente, uma nutricionista falaria melhor, mas assim, existe das leituras que a gente faz, Sim. né, Bá? Até das conversas que às vezes a gente tem com algum profissional da área, existe assim um certo consenso de que se precisa sim de carboidrato para ter energia, para conseguir realizar os exercícios,
se precisa de muita proteína. Exatamente. E tem que ir num profissional, porque a dieta da fulaninha, da amiguinha, da sala, não serve pra você. Exato. Cada um gente. tem o seu corpo, de que funciona de uma maneira, cada um tem uma rotina diferente da colega, então Sim, tem que ter um profissional por trás. precisa, porque o cálculo da alimentação, do quais grupos alimentares a gente vai se nutrir, quantas calorias, isso é feito por um profissional que precisa saber qual é o estilo de vida dessa bailarina, qual é o tipo de movimento, quais são as atividades que ela faz, e aí vai ser calculado então os nutrientes que ela precisa para se manter saudável e com energia para dançar. E a bailarina precisa, sim, de bastante massa magra. Então, essa ideia de que, meu Deus, eu não vou comer nada, eu vou ficar um palito. Isso aí, gente, tira da cabeça. Senão Né? você não aguenta treinar. Imagina, o pessoal que trabalha em companhia, eles treinam o dia todo, todos os dias da semana. Pelo menos aqui eu tenho, no Royal Ballet, em dias normais, eles treinam de segunda a sexta. Então, tem os dias de descanso, mas eles têm uma carga horária de treino alta. Então, obviamente, eles precisam comer. Sim, sim. Né? E o treino é isso, é dividido entre, então, essas sessões de musculação, essas sessões de pilates, os ensaios, a aula. Então, o que é um sonho, né? Quando a gente ouve assim, né, Bah? Eles ensaiam, eles trabalham de segunda a sexta. Quer dizer, então, que as companhias trabalham dentro de um ideal de como a gente diz aqui, o contrato, né? A CLT, né? A carteirinha assinada ali. Então, tem o número de horas que os bailarinos vão trabalhar e eles também têm o seu descanso, no qual eles vão precisar encontrar um equilíbrio também para não se perder em exageros. Sim. No final de semana e poder estar pronto ali para... E também ter um tempo livre trabalhar. pra fazer outras coisas, né, Tati? Ter uma vida social, poder sair com amigos, poder fazer outras coisas que gosta, né? Sim. Mas, Tati, agora entrando assim no X da questão. Temos aqui os nossos ouvintes, bailarinos, que queiram uma carreira profissional. Boa. Como que eles poderiam, né, ter uma carreira profissional? Lembrando que, infelizmente, se você quer trabalhar em uma companhia, dependendo da companhia que você queira, você precisa ter uma certa idade, né, Tati? Porque querendo ou não, as companhias, elas têm uma regra de que até certa idade eles aceitam. E vocês não entram de cara como solistas. Vocês têm ali corpo de baile, trainee, dependendo da companhia, né? Cada uma tem a sua regra, tem o jeito que eles treinam de forma diferente, cada bailarino é um caso, mas isso palavras da Nelma Darzi, que é a diretora da Petit Dance. Quando a pessoa quer escolher uma carreira, uma pessoa normal, ela escolhe a carreira ali entre os 17 e 18 anos, ou depois do terceiro ano, mas quando a pessoa quer ser uma bailarina profissional, ela desde pequena, ela tem que ir moldando essa ideia na cabeça dela, né, Tati? E os pais têm que ter toda uma ajuda conversa. da família, no caso, Exato, né? tem que ter toda uma conversa, porque se você quer ser um bailarino profissional, você tem que introduzir a alta performance na sua vida, sim. E você tem que abdicar de algumas coisas. Exato. Porque é toda uma rotina diferente de quem faz aula de balé por hobby. Sim, porque a criança que deseja seguir, então, essa carreira como bailarina profissional, ela precisa, né, do apoio da família. Ela vai seguir com a escola, obviamente. Sim. Mas é difícil, eu acredito, para ela seguir no treino, porque daí as 1 hora ou 2 horas semanais, que geralmente as pessoas que procuram o balé como esporte fazem, não serão suficientes para que ela consiga esse alto desempenho. Exatamente. Né? E tem que ter uma outra rotina de treinos além do balé. Que fique claro, tem vários festivais e várias companhias que para você ser selecionado, você tem que apresentar não somente uma variação ou uma apresentação de balé, senão que também de outra modalidade, né? O exemplo contemporâneo. Então, geralmente é uma regra, então, para as grandes premiações, os grandes concursos, né, como o IAGP, que é o Youth American Grand Prix, no qual quem quer participar, então, desse festival,
dessa competição, vamos dizer assim, deste evento, porque é um encontro onde existem várias masterclasses, workshops e também uma competição no qual os melhores bailarinos e bailarinas vão ganhar bolsas de estudo em grandes escolas. Sim. Que preparam seus bailarinos para grandes companhias internacionais, né? E além também do IAGP, a gente tem também o Grand Prix, que recentemente, né, Tati, a gente pode citar uma bailarina que entrou no Grand Prix 2022 na companhia do Ópera de Paris, que é a Luciana Saggioro, brasileira, que participou aí no Grand Prix. E ela ficou em terceiro, se eu não me engano, e conseguiu uma vaga, um contrato com a Ópera de Paris. E isso vocês podem acessar no perfil do Instagram da Luciana, que ela teve que ter todo um preparo. Na escola onde ela estudava, que é a Petit Danse, ela teve todo um preparo psicológico, um preparo de treinos, uma carga horária além dos treinos com fisioterapia, com pilates, musculação. Ela teve que ter todo um preparo de também alimentação. Sim. Para participar do Grand Prix, porque o Grand Prix o que ela fez foi em Montreal, que se chama Grand Prix de Lausanne. Não é qualquer pessoa que pode entrar, por exemplo, eu vou lá e vou me inscrever. Não, você tem que ter tido toda uma bagagem, né, Tati, de festivais, você tem que apresentar 2 modalidades, porque eles querem ver uma versatilidade nos bailarinos, né? E é um dos melhores festivais do mundo, porque ali você está sendo observada por vários olheiros das companhias. Os principais. Os principais, e ali você tem realmente você concorre ali a uma vaga, você tem uma oportunidade de ser visto. E eu acredito que só de estar ali... Sim, imagina, é o maior grau de excelência. Se a pessoa conseguiu entrar num tipo de competição, num tipo de evento como esse, com certeza o objetivo de alcançar a alta performance foi atingido com louvor. Exatamente. E não é que seja algo inacessível, tá, pessoal? É só que é algo que tem que ter um preparo. Sim, requer bastante dedicação. Exatamente. E vocês podem procurar na escola onde vocês estudam os professores e diretores da escola, comunicar que você tem, né, vontade, que você quer ser um bailarino profissional, para ir buscando festivais que dão essas bolsas, ou até mesmo se inscrever. Tem também a do Bolshoi, que todo ano eles abrem vagas para o projeto da escola do Teatro Bolshoi, que é a única extensão fora da Rússia que temos no Brasil, em Joinville, Santa Catarina. É, assim, uma escola maravilhosa, mas super concorrida. Então, eles dividem por blocos de idades, não é só tal idade que entra, tá, pessoal? Eles têm várias vagas em vários anos e eles escolhem de acordo com o talento e a técnica que os alunos podem apresentar para entrar na escola do Bolshoi, que é uma escola maravilhosa. Eu tive a oportunidade de visitar em 2020 e o trabalho deles é impecável. Eles também têm um centro de prevenções, Tati, maravilhoso. Maravilha, viu? Aqui também existe esse tipo de coisa. Exatamente. E é como se fosse um projeto social. O aluno que passa, né, ele ganha uma bolsa para estudar na escola do Bolshoi. Eles ficam 8 anos estudando e no 8º ano eles se formam, tem a formatura, eles postam direto no Instagram, no perfil deles. É muito bonito de ver, porque eles estudam não só o balé, tem outras modalidades, estudam também danças caráter, olha aí, as danças russas tradicionais desses países como Rússia, Ucrânia, Polônia. Isso, essa região dos povos eslavos, né, Bah? Assim, para quem não tá muito por dentro, dança caráter seria o equivalente às nossas danças folclóricas, as danças regionais. E por que as danças que são estudadas no balé clássico são essas danças folclóricas destes países? Por conta da presença delas nos balés de repertório. Sim,
Você pode ver, por exemplo, em Copélia, tem uma coreografia que tem várias mazurcas, é muito bonito de ver. Tem danças caráter também no Lago do Cisne, que é aquela dança espanhola. Tem a dança russa também, no Quebra-Nozes. No Quebra-Nozes, exato, isso. porque os primeiros balés de repertório surgiram nesses países, né, Tati? A gente percebe que o Bolshoi, ele foi criado em 1776. Então, é um teatro tombado pela Unesco, pela ONU, e assim, uma grande contribuição para a dança, né, que eles tiveram. Então, eu espero, pessoal, que com esse episódio a gente possa ter aberto os olhos de vocês, a gente possa ter trazido várias questões que muitas vezes não é muito divulgado, não é muito falado, porque a maioria desses festivais importantes e a maioria das companhias que todo mundo almeja são fora do país, mas aqui dentro tem também, como o Bolshoi, e perto aqui de nós também que tem em Santiago, o teatro famoso que é o Municipal de Santiago, tem no Paraguai, tem na Argentina, no Teatro Colón, né, Tati? Exato. Aqui nós temos companhias, eu acredito que assim, que as companhias que têm um sucesso mainstream, vamos dizer assim, midiático, são as companhias de dança contemporânea, como o Grupo Corpo, como a Débora Coker. Sim. Acho que a companhia Cisne Negro também, né? Sim, de São Paulo. Exatamente. Mesmo essas companhias que os grandes espetáculos que fazem turnê pelo Brasil e por fora também sejam de dança contemporânea, o balé clássico faz parte do treinamento e da rotina diária desses bailarinos. Sim. É porque às vezes a gente almeja tanto fora que esquece de olhar pra dentro, porque não é que a gente não tenha, mas que as grandes companhias do balé, né, que são as mais disputadas, estão fora aí do país, mas que não é algo extremamente inacessível, tá, pessoal? A gente tem vários cases de sucesso brasileiras que estão fora, como a Luciana, tem a Maiara Magri, o Thiago Silva, que começou, inclusive, tarde no balé, na dança, né, Tati? Sim, olha, o Thiago, ele começou com 15 anos, lá no Rio de Janeiro, dançando hip hop, street dance. Imagina! E foi o primeiro bailarino do Royal Ballet, né? Então, são cases de sucesso que a gente pode se inspirar e treinar, né? Ter todo um preparo, caso você queira ser um bailarino aí de alta performance e ter uma carreira profissional, né, Tati? Boa, é impossível, não é, né, galera? Mas que requer uma dedicação. Sim, né, Vá? E aqui, só pra dar uma finalizada, também tem um exemplo da bailarina Ingrid Silva, né? Que ela também começou dançando com 8 anos num projeto social lá no Rio também, chamado Dançando Pra Não Dançar. E aí depois, então, foi para uma escola muito famosa e muito forte e tradicional, que é a Dança Maria Oleneva. E também foi para Débora Coker. E assim, só pra gente dar exemplos, que tem pessoas que começam sem muitas condições financeiras. Sim. Né? Mas foram vistas por bons profissionais. Sim. E assim como tem meninos e meninas que dançam em boas escolas e comunicam suas vontades, então, pro diretor, pro professor, pro coreógrafo daquela escola, é isso que a gente sempre fala sobre alinhar expectativas, né, Bá? Exatamente. É importante, assim, óbvio, não é que já vai chegar na escola sabendo o que quer, mas a partir do momento que se descobre o que quer, tem que comunicar isso, tem que procurar as pessoas certas e talvez se nessa escola isso não esteja sendo oferecido, procure outro lugar. Exato. E o bom é que hoje com a internet é muito mais simples do que era antigamente, para o pessoal ter que descobrir onde que tinha um festival. A divulgação não era tão ampla quanto hoje em dia, divulgado nos e-mails, no Instagram, no YouTube, tem várias redes sociais para isso, então... Procure a informação. Exatamente. Né? E só para citar, né, Bá, para quem tá aqui pertinho, aqui em Porto Alegre, então, a pré-seleção, vamos dizer assim, para quem gostaria de passar por essa experiência, esse evento do IAGP, é o FIDPOA. Isso, é um festival muito famoso aqui de Porto Alegre, que ele é realizado no Teatro São Pedro, né, Tati? Isso, eu acho que ele acontece por abril ou maio, né? Sim. E para participar, a bailarina precisa apresentar coreografias
em 2 modalidades diferentes. Exatamente. Além algo ou contemporâneo ou jazz, geralmente. E além uma de balé. Isso, da variação de balé clássico. Então, pessoal, se vocês querem participar desses festivais grandes, preparem, estudem, treinem e sejam versáteis, porque a gente, hoje em dia, não pode estudar só uma linha, a gente pode estudar várias linhas pra gente ser um bailarino completo, pra gente poder ver outros canais que a gente pode dançar, porque dançar de qualquer jeito é bom, né, Tati? É bem bom. É bem bom. Olha que a gente é bem viciada nisso, né, Bá? Então é isso, pessoal. Esse foi o 5678 Podcast. Deixe os seus comentários aqui no Spotify pra gente. Isso. E inscrevam-se no nosso aqui, na nossa página do Spotify. E sigam a gente lá no Instagram, o perfil 5678 Podcast, tá bom? E a gente deixou a nossa live para quem quiser assistir novamente. Está salva a nossa live com o Mércio Maia do perfil Deixa Mover, tá certo? A gente gosta de sugestões e quem sabe para os próximos vídeos você não poderia nos dar indicações, né, Tati, de temas, do que você queria que a gente debatesse aqui no 5678. Se manifestem, pessoas. Então é isso, pessoal. Valeu! Valeu, gente. É isso aí. Tchau, tchau.